Boa tarde a todos. Estamos dando continuidade à segunda aula do tópico de mecânica do curso Física no Cotidiano, do grupo de cursos Física na Quarentena do Departamento de Física. E hoje vamos discutir um pouco sobre a física no efeito das colisões elásticas, né? Então, como estamos falando de mecânica, né? A mecânica, ela investiga a dinâmica e a cinemática do movimento das partículas. E a mecânica pode ser resumida pelas leis de Newton. No entanto, algumas vezes, até mesmo por uma simplicidade de compreensões dos fenômenos físicos sem a perda da qualidade, sem a perda da compreensão real, da realidade, e ao mesmo tempo, para resolver problemas, encontrar resultados de uma maneira mais simplificada, porém assertiva, nós podemos utilizar as três leis de conservação. Quais são as leis de conservação existentes? A lei da conservação de energia, a lei da conservação do momento linear e a lei da conservação do momento angular, que será discutida na próxima semana. Bom, no entanto, a lei da conservação do momento linear, ela é encontrada em alguns eventos, em algumas situações muito importantes, que são entre os choques que existem entre as partículas, ou seja, as colisões. Uma característica muito importante desses choques é que, como eles duram um curto intervalo de tempo no sistema, isso implica que há uma conservação do momento linear. Alguns autores definem momento linear como quantidade de movimento de translação. No entanto, vamos denominá-lo aqui na aula como momento linear mesmo, né? E durante as colisões, os choques mecânicos existentes, a conservação do o momento linear se conserva. Existem dois tipos de colisões que são classificadas na física, que são as colisões elásticas e as colisões inelásticas, e ambas têm características diferentes. Embora nos dois tipos de colisão, o momento se conserva antes e após as colisões. O momento linear é conservado. Bom, a colisão inelástica será estudada na aula da semana que vem. Tentando visualizar um pouco o exemplo dela, né? São aquelas colisões na qual duas partículas ou mais no sistema colidem e se juntam e continuam o movimento em conjunto. Por exemplo, um acidente automobilístico, geralmente por um intervalo de tempo após a colisão, os dois veículos envolvidos vão percorrer algum tipo de trajetória junto com alguma velocidade em algum intervalo de tempo. E as colisões elásticas são aquelas que as partículas colidem entre si, o alvo pode ou não estar em repouso, no entanto, elas não se juntam. Após a colisão, cada partícula ou cada objeto segue seu movimento de uma maneira independente com a do outro. Hoje vamos focar na colisão existente, nas colisões inelásticas existentes. Então, deixa eu compartilhar uma tela com vocês, né? E na semana que vem nós vamos discutir as colisões inelásticas. Mas vamos tentar entender um pouco melhor sobre as colisões elásticas F5 existentes na natureza. Tanto na natureza quanto que podemos utilizar em laboratório e que existem recursos, ferramentas, dispositivos que essas colisões, seu princípio está envolvido e nos ajuda a compreender melhor. Então, deixa eu ver se vai para o modo de apresentação. Bom, não sei se todos conhecem esse dispositivo. Ele também é considerado por muitos como um bibelô, um objeto decorativo. No entanto, esse bibelô, objeto decorativo, ele tem um nome chamado pêndulo de Newton. Foi Newton que inventou ele, professora? Não. Newton não tem nada a ver com a criação do dispositivo.
No entanto, esse dispositivo ele é muito interessante porque ele auxilia no ensino das leis da mecânica, das leis de conservação da mecânica, com uma maneira extremamente didática. Então, no que consiste no pêndulo de Newton? É um pêndulo formado por N esferas. Comecei antes. É um pêndulo formado por N esferas, igualmente espaçadas entre si, penduradas por um fio de nylon, também na mesma altura, né? E que ela vai trazer algumas transferências de propriedades físicas durante o seu movimento. O pêndulo de Newton, ele funcionaria muito bem como ele é uma extensão, talvez seja correto dizer isso. Ele é uma extensão do pêndulo simples, que é aquele pêndulo construído com apenas uma esfera e que nós podemos observar o movimento periódico dele. O que é um movimento periódico, professora? Já vou mostrar. É o ir e voltar no movimento. É o movimento completo. No entanto, como existem mais esferas no seu arco oscilante, né, no seu plano com o arco oscilante, na verdade, o que vai estar acontecendo aqui? Vamos relembrar. Vamos observar o primeiro experimento primeiro, com calma, onde uma esfera vai ser liberada do repouso, e o próximo experimento que eu só mostrarei a interação entre duas partículas no pêndulo de Newton. Então, vamos observar. Note que uma esfera foi liberada do repouso, enquanto as outras continuaram em seu movimento oscilante, e apenas a esfera da extremidade oposta se levanta também, ou é deslocada também, com uma determinada altitude, né? Com uma determinada altura. Bom, agora, por simplicidade, vamos ter melhor visualização, vamos entender o que acontece quando há apenas duas partículas. Lembre, partículas em um sistema físico podem ser considerados aqueles corpos de dimensões desprezíveis dentro do sistema, para ver como que o movimento ocorre. Então, ó, vejam e escutem, por favor. Uma esfera foi liberada, no entanto, quando ela colide com a segunda esfera, ela permanece em repouso e a segunda esfera se desloca. Daí, a segunda esfera que se deslocou, ela reflete de novo seu movimento, né? E colide novamente com a primeira esfera, que volta a subir. Porém, ambas não estão se deslocando, não estão subindo, se elevando ao mesmo tempo, né? Enquanto uma se levanta, a outra continua em repouso. No primeiro experimento, a mesma coisa. Enquanto uma esfera colidia, a esfera do extremo diferente permanecia praticamente em repouso com relação às demais esferas. Bom, então, por que isso acontece? Nós já havíamos estudado, nós estamos estudando essa semana a conservação de os fenômenos relacionados à energia e os fenômenos relacionados à conservação do momento. Vamos lembrar quais são as energias mecânicas existentes na natureza. É a energia cinética, que é aquela energia do movimento, que funciona para todos os corpos que estão com determinada velocidade, e a energia potencial. E nesse caso, como estamos relacionando essa energia potencial com a altura, será dada pela energia potencial gravitacional. A primeira esfera na extremidade, ela é liberada do repouso. Ao colidir com as próximas esferas, ela vai estar transferindo energia potencial em energia cinética,
que vai novamente transferir essa energia para a última extremidade. Então, a energia potencial foi transmitida quando foi produzida quando a esfera foi levantada. Depois, essa energia potencial aos poucos foi convertida em energia mecânica durante a colisão e no final do movimento ela foi convertida novamente em energia potencial gravitacional. Bom, no entanto, como as colisões ocorrem em um curto intervalo de tempo, elas podem ser consideradas, pode-se considerar esse evento de colisão, no caso do movimento das esferas no pêndulo, como um sistema isolado, né, longe das forças externas existentes na vizinhança, no meio. Então, com uma boa aproximação, com uma excelente aproximação, pode-se dizer que essa energia foi transferida, que a energia potencial foi completamente transferida durante o movimento. Então, a energia mecânica do sistema se conserva. A energia mecânica inicial vai ser praticamente igual à energia mecânica final. Então, por exemplo, se eu sei qual é a minha altura, né? Eu vou saber qual que é a energia potencial, a altura que eu estou levantando a esfera, eu vou saber qual é a energia potencial que ela se encontra em cima, quando a esfera é liberada, saber qual que é a energia mecânica, qual é a velocidade do movimento durante o berço oscilante, né? O arco de oscilação, e com boa aproximação, qual que vai ser a altura, né, que a esfera vai alcançar no final desse movimento. No entanto, com o tempo, com muito tempo, e isso vai depender, na verdade, o valor desse tempo com uma outra quantidade física chamada coeficiente de restituição, que eu já vou explicar, né, daqui a alguns slides. Então, depois de muito tempo, esse movimento ele é amortecido, né? Porque existem algumas formas de dissipação de energia. Quais são essas formas? Se vocês observarem e escutarem, por isso que eu perguntei, que eu comentei para vocês anteriormente, escutem, por favor, significa o quê? Que uma parte dessa energia vai ser convertida em energia sonora durante a colisão, uma pequena parte. A outra parte vai ser convertida pelo próprio atrito entre as superfícies, né, entre as esferas. E a outra parte vai ser convertida em energia térmica por meio do efeito Joule. Quando há uma colisão, aumenta-se em um pequeno intervalo de tempo a temperatura do sistema e parte da energia mecânica é convertida em energia cinética. No entanto, os estudos mostram que essa pequena fração de energia durante a colisão, de energia dissipada durante a colisão, é da ordem de 3 a 4% nos experimentos do pêndulo de Newton com as esferas de inox, que é o que foi apresentado. Bom, mas como que Newton conseguiu chegar na formulação da sua lei? Então, vamos considerar aqui, deixa eu ver se eu consigo, um sistema composto por duas partículas apenas. O que vale para os sistemas compostos por duas partículas vale exatamente igual para sistemas compostos por N partículas. Quem é N? É um número muito grande de partículas. No entanto, para deixar a explicação mais didática, nós resumimos, né, o sistema em duas partículas apenas. Então, quem que vai ser aqui? Duas partículas, quando interagem entre si, elas, ao interagirem, elas vão estar desenvolvendo uma força, vão estar interagindo entre si, e surgirá então as forças internas. Essas forças internas, elas atuam em pares.
Então, F2,1 vai ser considerada a força que a partícula 1, aliás, acho que eu vou trocar essa notação, 1, 2 e 2, 1, para deixar convencional com os livros. Então, a força F12, essa daqui, vai ser equivalente à força que a partícula 1 interage sobre a partícula 2. No entanto, quando tem interação entre as forças internas de partículas, existe, por meio da lei da ação e reação, são geradas forças internas. E essas forças internas acontecem em pares e se cancelam porque atuam em corpos diferentes. Do mesmo modo que a partícula 1 exerceu uma interação com a partícula 2, a partícula 2 também vai exercer uma interação com a partícula 1, com a mesma magnitude, ou seja, o mesmo valor, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, as forças internas de todos os sistemas físicos, elas podem ser consideradas nulas, porque elas atuam em pares e se cancelam entre si. No entanto, como que Newton chegou na formulação da terceira lei, né, que é a lei da ação e reação? Observando, contam que ele chegou nessa formulação, observando o movimento, o choque entre as partículas, a colisão entre os objetos. Então, como ele chegou nessa conclusão, né, das forças de ação e reação, supõe-se que uma das consequências para que elas se cancelem em pares, né, para que essas forças internas existam e atuem dessa maneira, seja que haja uma quantidade física conservada, ou seja, uma grandeza física conservada, que depois ele verificou que essa grandeza física era o momento linear. Então, quem é o momento linear? O momento linear ele é definido pelo produto da massa com a velocidade da partícula. No entanto, é essa equação aqui. Todos os corpos que tiverem massa e tiverem alguma velocidade, eles conseguem... eles têm um momento linear diferente de zero. Note que o momento linear é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial mesmo? Tem módulo, direção e sentido. Bom, continuando as definições antes de voltarmos para os experimentos da aula, né? O princípio fundamental da dinâmica, ele nos mostra o quê? Que a força é equivalente à variação do momento linear, a variação temporal. Então, antes mesmo de Newton definir força como massa vezes aceleração, só lembrando que a aceleração ela está relacionada com a variação da velocidade com relação ao tempo, né? Na verdade, o que Newton definiu primeiro no seu livro foi que a força, no seu livro Princípios da Mecânica, né? No século XVII, se eu não me engano, era que a força era proporcional à variação da quantidade de momento ou ao momento linear. Então, as interações externas e as interações externas também estão relacionadas com a quantidade do momento linear do sistema. Bom, vamos gravar bem essa equação 7 aqui. A equação 6, quando você aplica a derivada, mas como eu já disse para vocês, não se preocupem que o interesse agora não é matemático, é uma assimilação dos conceitos físicos, né? A massa é constante no referencial inerte, então ela pode sair fora da derivada e vai ficar a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a aceleração. E aí você chega na equação força igual a massa vezes aceleração. Mas não vamos nos ater a isso agora, vamos ficar só com essa. Bom, se eu tenho um sistema composto por duas partículas, o momento total do sistema linear vai ser igual à soma algébrica do momento de cada partícula.
Se o sistema estiver composto por N partículas, então o momento linear vai ser igual à soma algébrica do momento composto pela soma algébrica do momento das N partículas. Lembre, o que a gente explica para um sistema com duas partículas é equivalente no caso de sistemas que têm N partículas. Bom, no entanto, né? Como que acontece essa interação entre as partículas? Pensando apenas no sistema com duas partículas, as forças totais, a somatória das forças totais existentes, né, vai ser dada pela força externa que atua na primeira partícula, mais a força externa que atua na segunda partícula, que é produzida ou atua na segunda partícula, mais as forças internas que as duas partículas interagem entre si. No entanto, essas forças internas se cancelam, como nós vimos anteriormente, se cancelam em pares. E, no entanto, durante uma colisão, as forças externas elas são consideradas nulas. Por quê? O intervalo de tempo da colisão é extremamente pequeno. Você faça uma colisão com qualquer coisa, com bolinhas de gude. Vai ter um bate-volta e pronto, já acabou. Colide rapidamente e depois acabou a colisão. Então, o que significa isso, né? Por que matematicamente nós temos certezas que acontece conservação do momento em sistemas isolados? Como a somatória das forças aqui, se não há forças externas, vai ser zero e as forças internas já se cancelam em pares. E voltando para a equação 7, que força é igual à variação temporal do momento no tempo, né? Derivada é uma taxa de variação. Quem ainda não viu, verá no futuro. Isso significa que essa grandeza física que está sendo derivada, né? O momento, ele se conserva. Mas o que é se conservar, professora? É apenas isso. Essa daqui é a primeira equação mais importante da aula e a equação mais importante das aulas de colisões, né? Elásticas e inelásticas. Durante uma colisão no sistema isolado, acho que dá para descartar. F5. Desculpe, pessoal, problemas técnicos com a canetinha outra vez. Então, durante uma colisão no sistema isolado, a quantidade do momento inicial ou o momento linear inicial antes da colisão vai ser exatamente igual ao momento, a quantidade de momento, né, ou o momento linear após a colisão. Professora, mas isso eu já sabia desde o ensino médio. Que bom, porque é verdade. E porque é o que acontece de fato. Você pode considerar que há uma conservação do momento linear, antes e após as colisões. Então, vamos reproduzir aqui, repensar naqueles experimentos de Newton, né? Do pêndulo de Newton. Pessoal, aqui eu estou deixando os links de acesso no YouTube, mas como eu estou enviando o PowerPoint, vocês podem só clicar em cima do vídeo também, que eu acho que já vai ser gerado. Então, bom, nas duas primeiras experiências, eu levantei apenas uma esfera, né? Então, quando eu levantei apenas uma esfera, deixa eu fazer com esse aqui que é mais simples. Apenas a outra esfera conseguiu se levantar também. Então, antes da colisão, havia o quê? Um momento linear. Após a colisão, continuou havendo uma transferência de momento linear. Então, o momento linear de uma esfera foi transferido integralmente do momento linear para a segunda esfera. Mas, e se eu levantar mais esferas? Se eu fizer com 3 esferas, como está aqui? 3 esferas foram... o momento linear das 3 esferas era equivalente a 3 vezes a velocidade, porque as esferas têm a mesma massa.
Ó, observa bem no instante da colisão. E o momento linear anterior foi transferido para o momento após a colisão. 3 esferas antes foram lançadas, 3 esferas agora. Vai. 3 esferas agora vão ganhar velocidade, vão ter transferência de momento. Ah, professora, mas e se eu fizer também uma outra combinação? Posso fazer N combinações aqui, né? E se eu apenas colidir as esferas das extremidades? Vamos ver o que acontece? Apenas elas vão colidir entre si, porque a primeira vai estar transferindo o momento para a segunda, e a segunda, aliás, a primeira vai estar transferindo o momento para a última esfera, e a última esfera, né, vai estar transferindo o momento para a esfera da extremidade oposta. Então, a mesma quantidade, o mesmo momento que é transferido antes da colisão será transferido após a colisão. Essa colisão que acontece no pêndulo de Newton, ela é considerada uma colisão parcialmente elástica, ou quase elástica, né? Na verdade, quase elástica. Ela é quase totalmente elástica. Se eu fizer o experimento com um pêndulo composto por esse pêndulo aqui, ele foi construído em laboratório, né? Na verdade, nós construímos um pêndulo menor e um pêndulo maior. O pêndulo menor não está comigo nesse momento, então eu não consegui gravar para vocês. No entanto, o pêndulo menor também era feito com esferinhas de aço inox. E o pêndulo maior é feito com bolas de bilhar, né? Elas só foram pintadas. E o suporte nós mandamos fazer em uma tornearia, a madeira nós se aproveitamos, né? De uma peça. No caso dessas esferas, né? Elas foram penduradas com uma linha de pescador bem fina, que agora eu não vou me lembrar muito bem qual é a especificidade dessa linha. Mas elas foram feitas pela linha com essa linha de... Não é linha de pescador, é aquela linha de pedreiro. Sabe aquela linha de construção civil? No entanto, por que eu falo que existe uma outra propriedade chamada coeficiente de restituição? Vai depender de cada material. O princípio físico, acho que isso aqui está melhor, de transferência de momento é exatamente o mesmo. Então, o momento antes da colisão vai ser transferido imediatamente após a colisão. No entanto, o quanto de energia vai ser dissipada, né, vai depender do material. Acho que aqui não gravou. Vai depender do material e vai depender também da massa, né, da inércia do sistema. Mas a transferência de momento acontece da mesma maneira. Então, no caso aqui, você tem uma esfera, né, a quantidade que vai transferir o momento antes da colisão, o momento após a colisão será o mesmo, também mv. No caso de duas esferas de mesma massa, lembrem que a característica do pêndulo de Newton é que todas as esferas têm uma mesma massa. A quantidade inicial de movimento vai ser a mesma após a colisão. Para 3 esferas, então eu vou liberar 3 esferas e 3 esferas vão se mover, né? Vão se deslocar verticalmente. Se eu tivesse aqui X esferas, existem pêndulos de Newton com 7 esferas, por exemplo, e levantasse um número grande, 5, 6 esferas, né? Então, nesse caso, P de X ia ser igual a x mv inicial, que ia ser igual ao P final do movimento. Então, o momento linear sempre se conserva após a colisão. E com o bibelô, né, do pêndulo de Newton, ou o dispositivo, nós chamamos de dispositivo, né, na física,
ele pode ser perfeitamente exemplificado em sala de aula. Ah, professora, a senhora falou um pouco sobre esse coeficiente de restituição. Então, o que é esse coeficiente de restituição? Ah, aqui faltou o V2, pessoal. Acho que eu tinha colocado, mas acho que eu apaguei sem querer. Ops, peguei as canetinhas, sofrendo. Então, aqui. Então, imagine que eu tenha duas esferas que vão colidir entre si. M1 pode ser igual ou diferente de M2. Não é necessário especificar as massas na restituição, né? Então, o que acontece? Há um primeiro movimento, que é o de aproximação das esferas. Quando que haverá essa colisão? Geralmente, quando as esferas estiverem viajando em velocidades em sentidos diferentes, porém frontalmente, estiverem viajando em sentidos diferentes, ou uma esfera estiver em repouso, a esfera alvo, e a outra esfera que eu estou me referindo, na verdade, é qualquer partícula, tá? Pode ser um automóvel, pode ser o sistema bate-estacas, que é aquele lá do martelo. Você bate o martelo na madeira, então há uma colisão por um instante de tempo. Qualquer sistema que tenha algum tipo de colisão. E essa daqui vale, o coeficiente de restituição, vale válido tanto para as colisões elásticas e inelásticas, porém com valores diferentes. Então, só a colisão se duas esferas estiverem viajando no mesmo sentido, no caso unidimensional, ou uma outra esfera estiver em repouso e uma determinada esfera, uma primeira esfera, colidir com ela. Então, na primeira fase, antes da colisão, há uma aproximação entre essas esferas. Todo material eles tem algum tipo de deformação porque ele possui algum tipo de elasticidade, né? Por exemplo, quando você chuta uma bola de futebol, a bola de futebol ela vai ter algum tipo de elasticidade. Depois que acontece essa colisão, né, entre a bola de futebol e o seu pé, no caso, né, o sistema formado vai ser seu pé chutando a bola. Então, há uma pequena deformação durante a colisão. No entanto, após a colisão, então durante a colisão, é muito rápido o fenômeno, né? Porque as colisões são muito rápidas mesmo. Então, durante a deformação, há uma pequena deformação do material que depois pode ser que ele seja reconstruído, né? Por isso que é a chamada de fase de restituição. E aí as esferas se afastam e no caso da colisão elástica, cada uma assume um movimento independente. Bom, mas esse coeficiente de restituição ele vai depender do quê? Do material, né? Então, existem algumas características que vão definir. Uma colisão é definida como perfeitamente elástica se toda energia cinética inicial for convertida em energia cinética após a colisão. Uma colisão ela é definida como quase elástica, né? Se houver uma perda, uma dissipação pequena de energia cinética. Então, a energia cinética vai ser um pouquinho maior, inicial, vai ser um pouquinho maior do que a energia cinética final. E do que isso vai depender? Como que vai funcionar o coeficiente de restituição? No caso da colisão perfeitamente elástica, e esses são os casos mais raros da natureza, né? Porque na vida real, na vida na Terra, sempre existe algum tipo de atrito ou algum tipo de dissipação de energia. Então, no caso da colisão perfeitamente elástica, o material que deformou durante a colisão se restaura completamente. Na quase elástica, há um pequeno desgaste da elasticidade desse material.
e vai ser dada pela equação 13, onde na verdade vai ser a velocidade relativa no afastamento, né? A razão da velocidade relativa do afastamento com relação à velocidade relativa da aproximação. Um bom exemplo que nós podemos fazer aqui é: imagine que você está jogando uma bola de basquete arremessando uma bola de basquete contra o chão, e essa bola é com uma determinada velocidade. Então a bola, nesse caso, ela vai ser lançada de uma altura h, aqui é y, aqui é x, e vai colidir com o chão. Na hora que ela refletir, né, se ela fosse perfeitamente elástica, ela conseguiria atingir novamente a mesma altura h. Nesse caso, né, quem seria a velocidade da bola antes e depois? Vamos chamar aqui de h e aqui de h', que vai ser a velocidade após, que vai ser a altura que a esfera ganha, a bola ganha após a colisão. A velocidade após a colisão, vamos definir isso por simplicidade como uma ovelhinha, né? Ela vai ser dada por raiz quadrada de 2gh'. A velocidade incidente, né, da esfera vai ser dada pela raiz quadrada de 2gh. Então, fazendo o cálculo do coeficiente de restituição antes e depois, vamos chegar nas razões h' sobre h, quando nós dividirmos, aliás, deixa eu apagar aqui, borracha, já estou com muita sede ao pote, e aqui tem muita galinha já. Então, o coeficiente de restituição vai ser dado pela velocidade relativa durante o afastamento ou após a colisão, né, sobre a velocidade relativa antes da colisão. E isso aqui, substituindo nas duas equações, vai ser igual a h' sobre h. Portanto, se a esfera retornasse exatamente na mesma altura, a razão h' sobre h seria igual a 1. Então, a colisão seria perfeitamente elástica. Na vida real, o que acontece? Você lança a esfera de uma altura h e ela vai respingar ou refletir com uma outra altura h', e h' é menor do que h, porque vai ter o atrito com o chão, né? Tem um pouco de resistência do ar também, tem que ser considerado. Então, essa altitude, né, após o choque, a energia após o choque, ela é parcialmente dissipada. Então, os coeficientes reais existentes, eles são da ordem, numa colisão quase elástica para os materiais, eles são menores do que 1 e maiores do que 0. Eu não vou me lembrar de todos os materiais, na verdade, o jeito de fazer o teste seria esse, né? Lançar a bola com uma velocidade relativamente alta, né? Lançar um pouquinho de força e medir as alturas iniciais e finais. Mas, por exemplo, para uma bola de basquete, esse coeficiente de restituição é da ordem de 0,8 e ele é uma grandeza adimensional, né? Bom, então o que acontece durante a colisão elástica? O momento linear se conserva e a energia cinética, ela praticamente se conserva. Lembrem-se, nós estamos falando de colisões em intervalos de tempo pequeno. Então, é uma fração muito pequena de energia elástica que é dissipada durante as colisões. Praticamente se conserva. Opa, canetinha de novo. Então, vamos pensar aqui na experiência A. Antes da colisão, a velocidade inicial do movimento da esfera 1 era equivalente a v. E
e a esfera 2, que é chamada de esfera-alvo, estava em repouso. Então, nesse caso aqui, a gente tem a velocidade entre as duas esferas. Depois da colisão, o que acontece no experimento do pêndulo, por exemplo, né? A esfera 1 ficou em repouso e a esfera 2 continua seu movimento no mesmo sentido que a esfera 1. Exatamente o que acontece no experimento do pêndulo. A quantidade de movimento ou momento linear em P1 é dado por quem? Por mv, pelo produto da massa com a velocidade. Pessoal, aqui eu abri um pouco mão da notação vetorial, porque eu vou discutir apenas os módulos dele, né? Agora um pouquinho mais de uma maneira mais importante. E quando tiver o sentido oposto, nós mudamos a orientação do sinal, né? Bom, se a esfera 2 antes da colisão estava em repouso, durante a colisão, o momento linear dela era nulo. Depois da colisão, se inverteu. O momento linear da esfera 1 foi nulo e o momento porque ele foi completamente transferido para a esfera 2, igual o experimento do pêndulo. Então, o momento linear do sistema antes da colisão é igual à soma de P1 mais P2, que é igual a mv. O momento linear após a colisão vai continuar sendo mv. A energia cinética antes da colisão, ela também depende da massa e da velocidade. No entanto, ela tem uma dependência da velocidade ao quadrado. Vamos observar bem esses exemplos, porque na semana que vem, que eu vou discutir o movimento, a colisão inelástica, vai haver uma diferença com relação à energia cinética. Ela não vai se conservar mais. Vai ter a energia cinética inicial vai ser muito maior do que a energia cinética final. Então, voltando para esse suposto experimento que é semelhante ao do pêndulo, né? A energia cinética na esfera 1 ela é dada por mv ao quadrado e a energia cinética na esfera 2 inicialmente é nula, né? Porque não tem velocidade. Depois inverte. A energia cinética foi transferida da esfera 1 para a esfera 2 após a colisão. E as duas energias cinéticas se conservam durante o movimento. Se conservam antes e após a colisão. Nesse segundo caso, né, que é mais parecido com aquele que eu mostrei no coeficiente de restituição, as duas esferas estão em movimento. Esses dois casos são tratados no livro do Moisés, mas ele deixa claro que independe da massa. Os exemplos foram expostos com massas iguais, né? No entanto, a lei da conservação de momento e a conservação da energia cinética é a mesma, independente da massa das partículas. Então, nesse caso específico, elas têm massas iguais, mas a mesma lei valeria se as partículas tivessem massas diferentes, tá? Então, o que acontece? Há uma colisão frontal. Então, o que é uma colisão frontal? Imagine o centro de massa, que é aquele ponto onde podemos considerar que toda a interação que vai haver da força-peso vai acontecer em um ponto do material, um ponto específico, né? No caso de esferas com geometria simétrica, você pode considerar que o centro de massa coincide com o centro geométrico. As partículas vão ter uma colisão frontal, vão colidir, né? Elas estão viajando com velocidades de módulo igual em sentidos opostos, e após a colisão, os sentidos se invertem, né? A partícula 1, as partículas se afastam, a partícula 1 viaja com uma velocidade no sentido contrário à velocidade da partícula 2. Esse aqui tá errado também, mv. Então, mais correções. Nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que o momento na esfera 1 vai ser igual
o momento na esfera 2 antes da colisão, porém com módulos diferentes, com sentidos diferentes, né? E aqui o momento da esfera 1 após a colisão vai ser menos mv, e o momento final depois da colisão vai ser igual a mais mv. A soma dos momentos lineares antes e depois da colisão, ela é nula. Como a velocidade ela vai depender dos termos ao quadrado, né? Como a energia cinética ela depende dos termos quadráticos da velocidade, né? Também podemos observar que a energia cinética antes da colisão é exatamente igual à energia cinética após a colisão. Ou, na vida real, essas duas energias são muito, muito próximas. A energia cinética após a colisão é muito próxima da energia cinética antes da colisão. Bom, no entanto, também podemos observar que durante a colisão entre duas ou mais partículas, surgem as forças internas de interação entre elas. No entanto, as forças de contato durante uma colisão, elas são extremamente intensas, né? Porque elas atuam em intervalos de tempo muito pequenos. Então, durante a colisão, e só durante a colisão, que dura um intervalo de tempo infinitesimal, surgem forças que são chamadas de forças impulsivas, né? Forças que podem ser consideradas até forças... uma somatória de forças que existem durante a colisão, né? E essas forças, elas vão gerar o impulso da colisão. Elas vão dar um impulso que acontece no momento da colisão. Mas quem é esse impulso, né? Ela vai ser equivalente à integral da variação do momento total do sistema com relação ao tempo vezes o termo integrando, que é o ΔT muito pequeno. No entanto, o que a gente pode fazer aqui na equação 15? Cancelar, simplificar os dt's, né? E aí a equação do impulso, ela passa a depender apenas da variação do momento. Quanto maior for essa variação do momento, que vai ser o quê? A variação do momento, no caso de duas partículas, vai ser igual a P2 final menos P2 inicial, ou a variação do momento vai ser igual a P1 final menos da partícula 1, P1 inicial, e ela vai ser equivalente ao impulso gerado no movimento. Se vocês observarem esse gráfico, tomem cuidado que impulso é diferente de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. É o produto escalar da força com o deslocamento. Impulso não é Impulso é um vetor, né? E ele vai ser o produto da força com relação ao tempo, não ao deslocamento, como no caso do trabalho. Observando o gráfico, nós podemos observar que o impulso, você tem aqui a força que acontece entre T1 e depois. Aqui é antes da colisão, aqui é após a colisão. Surge uma função muito parecida com a delta de Dirac, né? Então, o que vai acontecer com essa função? Essa força existente, ela vai ser extremamente intensa, quase que uma explosão de forças, digamos assim, que acontece no momento da colisão. Por isso que os impactos são tão fortes, por causa que o impulso ele tem uma certa magnitude, né, considerável durante a colisão. Bom, temos aqui um experimento que foi realizado em sala de aula no ano de 2019, né, que pode ser feito também nos laboratórios da universidade. Então, quem é calouro com certeza terá esse experimento no primeiro semestre do primeiro ano. Quem não é calouro e já fez alguns cursos de Física 1 experimental, talvez já tenha visto, né? Mas, o que acontece nesse experimento? Há um trilho de ar, que ele é ligado por um compressor,
E ele retira o atrito do ar, desculpa, do ar com o trilho, né? Claro que ainda tem desculpa. Retira o atrito do carrinho com o trilho. Claro que ainda há o atrito do carrinho com o ar. Então, esses dois móveis aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem na figura B, eles são chamados de carrinhos, né? São dispositivos eletromagnéticos que são acionados por meios eletromagnéticos, por um sensor, e eles entram em movimento. E o que são esses pontinhos aqui, vermelho, e esses pontinhos azul? Bom, é bom observar bem, porque nos gráficos tem essa diferença do que acontece com o corpo em vermelho, com o carrinho antes da colisão e após a colisão, né? Então, os dois carrinhos, o carrinho 2, né, que está aqui representado em azul, ele está em repouso. Ele é chamado de alvo em repouso. O carrinho 1, ele está viajando com uma velocidade v em direção ao carrinho 2. E esse daqui está com velocidade nula. Durante a colisão, surgem forças impulsivas, que podem ser observadas nesse gráfico. Como que foram coletadas essas forças, né? Quando você filma o movimento com um celular, com a câmera de um celular ou uma câmera comum, você pode exportar essa imagem da gravação do experimento para um programa de acesso livre chamado Tracker. Talvez eu mostre, não sei, não é a finalidade desse curso, mas talvez no finalzinho eu consiga mostrar um pouquinho como que ele funciona para vocês, né? Mas não é promessa não. Vamos ver se dá tempo. Então, o que acontece? O programa ele vai estar capturando a posição em função do tempo de cada um dos movimentos. Então, a partícula 1, representada em vermelho, ou o carrinho 1, representado em vermelho, ele veio e no instante de mais ou menos de 0,5 segundos, ele fez a colisão. Essa função, esse aqui é um gráfico da aceleração em função do tempo. Lembrem, pessoal, que a aceleração ela só existe porque está tendo uma variação da velocidade e a aceleração, a força é proporcional à aceleração. Então, vou apagar a borracha. Então, ó, durante o intervalo de colisão, surgiu uma aceleração extrema no automóvel, né, no carrinho do experimento. Tanto para o corpo A, quanto para o corpo B, que era o carrinho que estava em repouso. E elas começaram, aqui não está muito bem definida, mas tiveram a duração no mesmo intervalo de tempo, que é de mais ou menos algo próximo de 0,5 segundos até algo próximo de 0,7 ou um pouquinho mais de segundos, né? Depois da colisão, o carrinho A continua seu movimento. O carrinho A continua, se mantém em repouso, V igual a zero, V igual a zero, tanto que a aceleração aqui ela não ficou muito bem especificada, mas vamos olhar aqui das imagens. E o carrinho V, ele viaja, no experimento o carrinho A fica parado, tá? Depois da colisão. E o carrinho B, ele viaja com uma velocidade igual ao carrinho B, exatamente igual ao experimento do pêndulo. Então, surgem forças impulsivas que estão durante a colisão, né? E o momento vai se conservar. O momento que existia antes da colisão para o carrinho A, né, para o primeiro carrinho, né, em vermelho, era igual a mv.
Para o carrinho 2, antes da colisão, né? O momento, novamente eu não vou colocar no sentido vetorial, era igual a nulo porque a velocidade era nula. Então a soma dos momentos do carrinho 1 com o carrinho 2 era equivalente a mv. Nesse caso aqui, vamos deixar a anotação que eu uso, né? Inicial. Para o carrinho A velocidade, o momento do carrinho 1 no final, após a colisão, era P1F, era 0, e o momento final do carrinho 2 após a colisão era mv, mostrando que houve uma conservação do momento. Bom, aqui nós temos um outro experimento, né, de uma colisão também quase que perfeitamente elástica. Então, o que aconteceu nessa colisão? A esfera 1, que está aqui representada, essa esfera 1 aqui, ela saiu do ponto onde foi deixada, liberada do repouso, e ela percorreu uma trajetória que iria colidir obliquamente com o carrinho, com a esfera 2. Então, essa daqui é a esfera 1 e essa daqui é a esfera 2. E esse daqui é o gráfico também coletado pelo programa de software livre da posição na posição vertical no plano em função do tempo. Na esfera 2, então ela tem um movimento, né, que é descrito aqui, quase que uma parábola, uma semiparábola. Notando que agora não é exatamente uma colisão perfeitamente frontal, né, como nos outros casos. Mas nós também vamos discutir um pouco mais sobre ela no final, embora os princípios sejam os mesmos, os princípios físicos. Depois, o que acontece? Após a colisão, a esfera 1 permaneceu em repouso e a esfera 2 continuou a sua trajetória. Como que nós sabemos que essa colisão não foi perfeitamente elástica? Por causa daqui da posição de início e de fim. Se fosse uma colisão perfeitamente elástica, a esfera 2 ela teria percorrido um caminho exatamente simétrico ao da esfera 1. No entanto, podemos observar aqui no gráfico, né, que houve um pequeno desvio, né, uma pequena perda de alguma quantidade, que é a quantidade de energia que aconteceu. Então, nessa colisão essa colisão ela é quase elástica, né? No entanto, como as esferas não se juntaram, as esferas elas se espalharam, né? Significa que foi uma colisão quase elástica. Bom, aonde que nós temos aplicações dessas colisões elásticas, né? E como que elas também podem estar associadas com a terceira lei de Newton? Imagine a situação da balística primeiro e depois vamos para a situação dos esportes. Então, imagine que existe um projétil é uma bala, né? Que é armazenado dentro de uma pistola. Então, antes da colisão, né, a velocidade o momento antes da colisão era igual a 0, porque tanto a pistola quanto o projétil eles estavam em repouso. Então, por isso que a quantidade total do momento é nula. Após a colisão, vamos pensar o que acontece. O projétil, né, como ele tem uma massa menor, mais leve, a massa de uma bala é equivalente a 200 gramas. Claro que aí vai depender de bala por bala. Eu não sou especialista, não trabalho na polícia, ou não faço outras atividades não legais, né? Mas a massa de uma bala é menor se comparada com a massa do revólver. A massa de um projétil é da ordem de 200 gramas, e a massa de um revólver, de uma pistola, é da ordem de 5 kg. Então, o que acontece? O projétil, após o disparo, né? A colisão, nesse caso, seria o disparo.
orientada com a velocidade no eixo, vamos chamar aqui de eixo x positivo, né? E existe um recuo para a velocidade da pistola. Bom, no entanto, como o momento se conserva, o momento total do sistema tem que ser nulo, né? Porque o momento antes da colisão era nulo. No entanto, como a velocidade do projétil, como a massa do projétil ela é muito menor do que a massa do pistola, é transferido uma quantidade de momento maior para o projétil após o disparo e ele ganha velocidade. Ganha velocidade e ganha energia cinética. Enquanto que a pistola, ela tem também uma determinada velocidade que nós chamamos de velocidade de recuo. Por quê? O que a terceira lei de Newton fala? Os corpos que interagem entre si, eles possuem forças iguais em sentidos opostos. Então, aqui é a ação que existe após o disparo da pistola, né? O projétil é lançado horizontalmente, como nesse caso da figura, ele é lançado horizontalmente para frente. A pistola ela vai sofrer um recuo em reação. No entanto, como a quantidade do movimento, o momento linear transferido para o projétil foi muito maior do que a quantidade de movimento transferido para a pistola, né? Esse recuo da pistola ele é menor ou ele é quase imperceptível. Aonde mais que isso acontece? Bom, no jogo de futebol, por exemplo, eu não vou conseguir desenhar aqui, mas o que acontece? O jogador ele vai dar um chute na esfera, na bola. A bola ganha velocidade, vai ganhar momento linear. No entanto, e ela é arremessada em uma orientação. Desculpa, em um sentido. No entanto, o pé do jogador ele vai recuar com uma velocidade diferente. No entanto, a quantidade de movimento do sistema tem que se conservar, mas o pé do jogador recua como reação ao deslocamento da esfera, né? E, esse recuo pode ser um pouco imperceptível, né? Porque talvez a bola, o projétil, ganhe maiores velocidades do que o revólver ou o pé, mas o princípio físico é o mesmo, a conservação de momento e é respeitada a lei de ação e reação. Algo muito interessante acontece nos jogos de tênis e nós não vamos discutir inteiramente nessa aula. Então, o que nós escutamos, por exemplo, alguns locutores dizendo durante a transmissão de uma partida, claro que alguns locutores, a maioria dos locutores não tem um conhecimento científico muito abrangente, né? E além de um conhecimento científico corrido, tem adrenalina, né? Na narração do evento. Então, o que alguns locutores já ouvi alguns locutores falar? Bom, a velocidade do saque do Gustavo Kitter já chegou a aproximadamente 200 km por hora. É bem alta. Isso daqui é aproximadamente 55,5 metros por segundo. Como que a gente faz isso? É só dividir por 3,6. Acho que eu tenho aqui anotado em algum lugar, mas é aproximadamente algo nesse valor. Se eu não me engano. Então, o que os locutores, eu já ouvi alguns locutores narrando, que o jogador está transferindo peso, né, para a bola. Isso não acontece, não existe transferência de peso, até mesmo porque o peso é uma força dada pela interação gravitacional que está atraindo o objeto até o centro da Terra, né? Durante um jogo de raquete, por exemplo, jogo de tênis, desculpa, jogo de raquete é o jogo de tênis, o que acontece? O jogador em questão, nesse caso o Guga, né, eu coloquei ele porque ele é um pouco mais conhecido, né?
ele consegue projetar todo o seu corpo para frente com uma determinada velocidade e consegue ele consegue jogar todo o seu corpo para frente, e ele tem o braço que ele vai atuar como um efeito alavanca. Então, é como se fosse um torque dado na própria esfera mesmo, né? Então, a velocidade que ele vai estar encaminhando para a bola, transmitindo para a raquete com o corpo dele durante o movimento, ela é uma velocidade da ordem ômega R, porque vai ter um giro que ele dá, né, nesse efeito alavanca, vai ganhar uma velocidade angular. Ômega é velocidade angular. E o raio que a gente pode considerar entre o centro da raquete, pode ser o raio do braço dele, o efeito do braço dele, entre o centro da raquete e o braço que ele exerce a alavanca. Então, o que ele está fazendo? Ele está transferindo o momento. Uma bola de tênis tem aproximadamente 200 gramas ou 200 quilogramas, 0,2 quilogramas, né? E está sendo transferido momento linear da raquete, que foi projetada pelo corpo do jogador, para a esfera de tênis. Como a esfera tem uma massa muito menor do que a massa do jogador, a velocidade transferida para ela, para a esfera, é muito grande, né? Então, a velocidade após a colisão, após o choque com a raquete, ela ganha elevados valores. No caso do Guga, ele chegou a alcançar em alguns jogos 200 km por hora. Para jogadores amadores, né? Como que acontece? Jogadores amadores, eles também costumam, do tênis de mesa, por exemplo, né? Ou mesmo do tênis de quadra, quando a bola respinga no chão, o princípio é o mesmo. Então, o que vai acontecer aqui? A esfera, ela vai estar sendo lançada obliquamente ao chão, né? No entanto, devido ao atrito que existe da esfera com o chão, haverá uma perda de energia, uma pequena dissipação. Mas ela é muito pequena, né? Em comparação com porque as velocidades nesses jogos da esfera costumam ser muito longas também, né? Então, o que vai acontecendo? Após a colisão da esfera com o chão, quase todo momento, né? Na verdade, pode-se considerar que todo momento ele vai ser transferido novamente para a esfera e ela vai agora continuar seu movimento. Nesse caso, existe uma decomposição de forças, né? Então, nós podemos dizer que a velocidade antes da esfera ela era dada ou melhor, o momento antes da esfera ele era dado pelo módulo de m. V, aqui é horizontal e aqui é vertical, tá? Por isso que tá com essas setinhas aqui. De V ao quadrado, módulo ao quadrado de V ao quadrado. Deixa eu apagar aqui, senão vocês não vão entender. É uma decomposição do momento que eu estou fazendo, tá? No caso da esfera de tênis, que colide com o chão. E aqui não é PV, é MV, né? Desculpem. Então, sempre que nós tivermos um movimento oblíquo, né? Então, caneta. Ops. A velocidade desse movimento, ela vai ser dada pela soma dos catetos. Então, vai ser a velocidade, o módulo da velocidade na vertical ao quadrado mais o módulo da velocidade na horizontal ao quadrado.
No entanto, podemos observar que há uma pequena reflexão, uma mudança no sentido da velocidade vertical. Porém, por que é essa mudança de sentido? Porque está havendo transferência de momento. Então, da componente vertical da velocidade, a esfera colidiu com o chão e depois refletiu, houve não uma reflexão, houve uma transferência de momento, né? E essa transferência de momento, ela também vai manter a conservação, a lei de conservação. Outro tipo de transferência de momento que existe, essa aqui é uma foto característica de um jogo de hóquei. Então, o que acontece? A esfera, ela colidiu na trave, depois colidiu na cabeça do goleiro, né? Que ainda bem que estava com capacete. E daí ela novamente não ficou grudada na cabeça do goleiro, ela teve um momento transferido. Então, o que aconteceu nessas transferências? O momento antes da esfera colidir na trave, ele se conserva. O momento de antes da colisão na trave é igual ao momento de depois da colisão na trave. No entanto, há uma transferência de momento, né? Então, se há essa transferência de momento, ela vai ser orientada para a cabeça, né, para o capacete do jogador respectivo. Há um pequeno amortecimento na colisão da esfera com o capacete do jogador, mas ela volta a transferir momento até que o seu movimento seja interrompido ou por atrito ou por outra barreira, outro obstáculo existente. Bom, aqui. Bom, temos aqui também, né, entrando nessa questão do movimento dos jogadores, né, nos esportes. Acho que aqui dá para ver isso. Aqui é bem rápido mesmo. Então, ó, deixa eu travar aqui o vídeo. Eu tenho aqui uma esfera, uma esferinha pequena de massa inferior, né? Uma esferinha de brinquedo de bola de cachorro, que ela foi lançada da mesma altura, né? Considerando o centro de que ela foi lançada juntamente com uma esfera de basquete. Então, o que acontece? A bola, as duas bolas são um sistema físico. Elas vão incidir sobre o chão, então vão estar transferindo, vai ter uma transferência de energia mecânica para energia cinética até atingir o chão, e é uma quantidade de movimento no sistema antes da colisão das esferas com o chão. Depois da colisão, vocês podem observar acho que antes ainda, que a segunda esfera, né, a esfera menor, ela pulou, ela ganhou uma altitude muito mais alta do que a primeira esfera, do que a esfera de basquete. Por quê? Porque ela tem uma massa menor. Então, como é transferido o mesmo momento de antes da colisão para as duas esferas após a colisão, a esfera de menor massa ganha velocidade. A esfera de massa menor não consegue adquirir tanta velocidade, porque é transferido uma parcela maior do momento para a esfera de menor massa com relação à esfera de massa mais massiva. Bom,
Existe aqui, essas equações, elas também podem ser encontradas no Moisés. Se vocês quiserem, eu demonstro como se chega, né? No entanto, não era exatamente o objetivo do curso. Mas o que acontece? Quando você tem o caso de uma massa M muito menor do que a massa da Terra, então a massa de uma esfera qualquer é muito menor do que a massa da Terra. Por exemplo, a massa da Terra é da ordem de 10 a 24 quilogramas, se eu não me engano. Então, nesse tipo de colisão, é mostrado que há uma reflexão do movimento, ou seja, a velocidade final do movimento da esfera 1, né? Eu estou chamando de esfera 1, a esfera de massa M, né? Que é muito menor do que a massa da Terra, e a Terra eu estou chamando de massa 2 e corpo, né? De interação ou partícula de interação 2. Então, observe que a velocidade final após a colisão da partícula 1, ela vai ser praticamente igual, né? Você tem que considerar o atrito, né? Mas se não houvesse o atrito, supomos que é uma situação ideal, ela vai ser praticamente igual à velocidade incidente da colisão. No entanto, por que a bola ela cai no chão e depois respinga de novo para o alto? Há praticamente uma reflexão do movimento, né? Então, ela vai ganhar energia cinética do movimento e vai tentar converter em energia potencial, sempre transferindo momento. No entanto, a partícula 2, que é a Terra, é muito mais massiva. Então, a velocidade, vamos dizer, a velocidade de recuo que existiria da partícula 2 na Terra, ela seria de ordem desprezível. Por quê? Acontece ainda a terceira lei de Newton? Acontece, né? A reação da partícula com relação ao chão é ser orientada horizontalmente para cima e a reação da Terra seria ser orientada verticalmente para baixo. No entanto, como a Terra é extremamente massiva, né? Esse recuo é quase imperceptível. E a velocidade de recuo após a colisão ela é quase zero, porque é quase desprezível, porque você vai estar dividindo aqui uma massa muito pequena por uma massa muito grande, né? E o movimento inicial do sistema, né? O momento inicial do sistema, não o movimento, desculpa, o momento inicial do sistema é dado apenas pelo momento da esfera 1, já que a Terra é o alvo em repouso, né? M aqui tem a velocidade 2 inicial igual à Terra, que pode ser considerada em repouso, adotando um sistema referencial. E o momento final dela vai ser igual a menos o momento inicial da partícula vai ser menos m v1 da partícula de lançamento, né, da velocidade incidente do lançamento, mais esse momento aqui que é praticamente desprezível, mais esse momento mais o momento inicial aqui, e acho que faltou aqui uma multiplicação. Faltou multiplicar por m. Então, o momento final aqui vai ficar com 2m menos m, que vai ser igual a m v1 inicial ao quadrado. V1 inicial. O momento final é exatamente igual ao momento inicial. Desculpem, eu tinha esquecido de... E agora a caneta não ajuda. Eu tinha esquecido de multiplicar a massa da Terra aqui na quantidade de momento. Por isso que ela se cancela. Certo? Bom, existe também colisões elásticas na escala atômica? Existem vários fenômenos da natureza na escala atômica que têm colisões elásticas e alguns que têm colisões inelásticas. Um
fenômeno que acontece, que está envolvido com a geração de energia nuclear, é a fissão nuclear. Como que acontece o fenômeno, né? Vamos ter aqui o nêutron, que é um elemento muito menos, que é um nêutron, que ele vai colidir com o núcleo de um elemento químico, né? No caso da fissão, esse elemento químico geralmente é radioativo, né? E de massa molar bem elevada, né? Por exemplo, de massa molar e número atômico bem elevados, né? Durante a colisão, há uma fragmentação do núcleo. Então, eles se dividem, na verdade, são liberados 3 nêutrons na colisão. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter a colisão antes de um nêutron com o núcleo de um álcool, com o núcleo de um elemento radioativo, né? Essa colisão, ela vai gerar agora 3 elementos radioativos, 3 nêutrons, né? E alguns elementos também radioativos de peso atômico e de massa atômica e número atômico inferior ao do núcleo-alvo. No entanto, depois que acontece a primeira colisão, há uma reação em cadeias, que daí é um outro assunto, que é um pouco mais complexo até, né, já da física nuclear, que vai continuar gerando energia nuclear. E por fim, o que acontece? A colisão elástica também em 2 ou mais dimensões. Então, as colisões, elas não precisam ser apenas colisões frontais, né? Geralmente, como no caso do núcleo, né, da colisão do elétron do núcleo com o elemento radioativo, com o núcleo do elemento radioativo, né? Há uma fragmentação desse núcleo em outros elementos. Mas nem sempre precisa ter uma fragmentação dos núcleos em outros elementos, né? Vamos pensar, por exemplo, em alguns casos que você pode usar colisões bidimensionais. O que significa ela aqui? Existe uma partícula que ela viaja com uma velocidade v1 inicial, né? E ela vai colidir com um alvo em repouso. Bom, mas há algo diferente, porque essa partícula não vai colidir frontalmente com esse alvo em repouso. Quem será esse B, professora? Esse B é o parâmetro de choque ou parâmetro de impacto. O Moisés chama de parâmetro de choque. O Moisés é o livro que eu estou utilizando na aula. Então, quando ele fazer essa colisão do alvo em repouso, da partícula 1 com o alvo em repouso, né? Para você saber se essa colisão vai ser em 1 ou 2 dimensões, vai depender do parâmetro de impacto. Se o parâmetro de impacto for igual a 0, significa que a colisão ela vai ser exatamente frontal, ou seja, a distância do centro de massa da partícula alvo com a partícula 1 é equivalente, né, na trajetória vertical, no eixo vertical, e então a colisão é perfeitamente unidimensional, uma colisão frontal, como nós vimos nos casos anteriores. No entanto, se esse B for maior do que a soma do raio da partícula 1 mais o raio da partícula 2, não há colisão. Então, daí não tem nem sentido, não há colisão. Se B estiver entre o raio a soma do raio das duas partículas, né, e for maior do que 0, a colisão existente vai ser uma colisão chamada de bidimensional. Quais são as aplicações dessa colisão bidimensional na prática? Você pode observar isso em um jogo de bilhar, com esferas de bilhar, né, um jogo de sinuca. Pode-se observar isso também
quando uma granada é lançada sobre uma pedra em uma mínima para haver uma implosão, né? Ou seja, é muito difícil quebrar certas pedras com as ferramentas mecânicas existentes. Então, muitas vezes granadas são lançadas nas minas, por exemplo, né? Ou em algumas obras de construção, para que se quebre pedras mais duras. E daí os fragmentos, após a colisão, os fragmentos das pedras, eles colidem em diversas direções, né? Não exatamente só a direção frontal. No entanto, mesmo assim, a conservação do momento prevalece. Então, no caso aqui, que a partícula 2 é a partícula alvo em repouso, o momento antes da colisão ele era dado pela massa da partícula 1 com o produto da velocidade de lançamento da partícula 1. Após a colisão, essa quantidade de momento ela vai se conservar quase que completamente, né? É claro que é um pouco de... ela vai se conservar completamente... Não, após a colisão ela se conserva completamente. A energia cinética ela é parcialmente perdida por causa das forças dissipativas. A energia mecânica também vai ser parcialmente... não perdida, vai ser parcialmente convertida em calor, por exemplo, por causa das forças dissipativas. No entanto, como as colisões elas são muito rápidas, após a colisão, imediatamente, o momento linear se conserva também. Então, isso daqui é depois. Aí, como que a gente consegue descobrir quem que é esse momento linear? Como os vetores estão no mesmo plano, há uma decomposição das forças. Então, ó, aqui a partícula 1, após a explosão, né? Ela vai ter uma velocidade final no sentido no eixo horizontal e uma velocidade final no eixo vertical. A partícula 2 também, aí nós temos que fazer as projeções das velocidades no eixo. Então, ela vai ter uma velocidade 2 final no eixo horizontal e aí com a orientação é contrária, né, ao sentido positivo, por isso do sinal de menos, ela vai ter uma velocidade também final, aqui é eixo x, né, aliás, vamos chamar aqui de, não, tá bom, vou chamar de x, e vai ter aqui também uma velocidade final no eixo vertical, na projeção da velocidade final da partícula 2 no eixo vertical. E a energia cinética praticamente se conserva. Aí, nesses tipos de situações, é necessário fazer uma investigação, né, de todos os casos que estão acontecendo, que é um pouquinho mais aprofundado. Verificar se as massas das partículas 1 e 2 são iguais e diferentes, na maioria das vezes vão ser diferentes, no caso, por exemplo, da implosão em uma mina. No caso de uma partida de sinuca pode ser igual. Vai depender do ângulo oblíquo que vai surgir após o lançamento para cada partícula, né? Mas eu acho que é interessante nós observarmos, né, que um princípio tão simples como a conservação de momento, ele também é tão completo assim. E ele existe tanto em sala de aula, que nós podemos exemplificar com objetos simples, esferas, pêndulos, com experimento em laboratório didático, mas que ele existe na natureza, de uma forma bem perfeita mesmo, né? De uma forma bem aplicada também. Pessoal, na semana que vem eu estarei encaminhando as aulas sobre a segunda parte das aulas da física das colisões, para as colisões inelásticas, né? Então, nós poderemos ver, aqui, por exemplo, eu mostrei uma situação de balística para vocês, aonde a conservação de momento, pela colisão elástica. No entanto, né, em perícias científicas
feitas na polícia, existem também colisões, inelásticas, que existe também um equipamento chamado pêndulo balístico, que por meio de uma colisão inelástica é possível se determinar a velocidade do tiro, do disparo do projétil. Outras situações que envolvem também colisões inelásticas são a colisão entre os veículos, as colisões entre os automóveis, né? Já que eles têm um acoplador magnético que vai ligar, que vai unir, né, os dois veículos por um instante de tempo, né? E a própria colisão que existe dos asteroides com os planetas, que elas têm um caráter característico um pouco mais inelástico.